Noite, estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live para a gente conversar ao vivo sobre cães, para tirar suas dúvidas, para melhorar o seu conhecimento, para aumentar o seu repertório de habilidades, para interagir com o cão. É uma coisa muito interessante essa, porque afinal de contas nós não sabemos nos relacionar com cães. Cães são seres de outra espécie. Então quanto mais você fala sobre cães e entende, é melhor. Aumenta, o seu repertório de habilidades, de interações para fazer com o cão, como fazer, o que fazer, quando, qual a frequência, por quanto tempo, com qual intensidade. Olha como uma simples informação, uma troca de informações, você ler coisas, você ver coisas, ouvir, conversar sobre isso, vai ampliar demais o que você tem para oferecer para os cães. Como sempre eu digo, a gente tem que ser, nós temos que ser as pessoas melhores amigas do cão. E não o contrário, a gente precisa desmistificar e tirar isso do nosso vocabulário de falar que o cão é o melhor amigo do homem. De forma nenhuma, somos nós que precisamos ser as pessoas melhores amigas dos cães. Não faz nem sentido a gente trazer o cão. Eu vou colocar como tirar o cão do ambiente natural dele, de onde ele vivia, para poder viver com a gente. Fomos nós que trouxemos eles para viver com a gente e a gente querer que ele seja o nosso melhor amigo. Na verdade é o contrário, a gente traz para mostrar para ele que nós podemos ser e seremos as pessoas melhores amigas deles. Que a gente pode dar todo o suporte para ele, que eles podem confiar, que ali eles vão encontrar realmente uma família, vão ter qualidade de vida. Esse é o grande propósito da gente trazer um cão para viver com a gente, ou não. Se você só encontra cães, você só interage com cães de outras pessoas em outros lugares, você também tem essa responsabilidade de mostrar para esse cão que a sociedade que ele vive é muito boa para ele, respeita, conhece ele, sabe se comunicar, e não tem outra forma da gente aprender tudo isso e saber tudo isso e aumentar o nosso repertório e nossas habilidades se a gente não conversar sobre isso, se a gente não ler sobre isso, se a gente não assistir vídeos sobre isso, se a gente não ouvir coisas sobre isso, se a gente não discutir sobre isso, senão a gente só vai ficar sabendo aquilo que a gente sabe. A gente precisa ampliar os nossos conhecimentos. A gente precisa ver aquilo que realmente faz sentido para a sua rotina, para a sua moral, para as coisas que você acredita, para a forma como você acredita que os cães precisam ser recebidos e tratados dentro da nossa sociedade. E aí sim a gente consegue cada vez mais incluir os cães dentro da sociedade efetivamente. Uma boa noite a todos aí. Enquanto a gente vai começando, eu vou fazer o famoso aquecimento que eu gosto de fazer aqui, para que vocês possam também começar a entrar, entender sobre o que a gente vai falar, já pensar nas suas dúvidas, já começar a escrever suas dúvidas, enquanto o pessoal vai entrando. O que eu queria, hoje, a live de hoje, eu sempre gosto de dizer que os temas que eu trago das lives são sempre coisas que são reflexo do meu dia a dia, das coisas que eu vivencio, das coisas que eu vejo, que eu assisto, das minhas experiências mais recentes. Eu gosto de trazer essas informações para mostrar que aquilo que a gente está vivendo, o que eu estou falando aqui, são coisas que são atuais, são coisas que ainda acontecem, que acontecem rotineiramente na maior parte das famílias, na maior parte dos relacionamentos, a maior parte dos cães vivencia isso. Então é por isso que eu trago esses temas para a live. E dentro desse tema eu procuro sempre abordar uma forma bem mais didática para que você possa também absorver esse conteúdo da melhor maneira. E a live de hoje é Vem Aqui Que Eu Te Falo. E é lógico que eu não estou dizendo sobre vocês virem até aqui e eu falar para vocês, isso é o que vai acontecer sempre. É a questão da pessoa ficar falando as coisas para o cão, ficar orientando os cães. Quando eu comecei a trabalhar com adestramento, na verdade eu não trabalhava ainda, eu estava fazendo uma preparação, eu estava trabalhando com o curso, estava fazendo o curso, aprendendo, conhecimento, e aí eu fazia os exercícios que eram propostos pelo pessoal que fazia o curso, e eu precisava filmar esses exercícios. A pessoa não vinha, era eu que ia até a casa de uma pessoa que estava passando o curso, era online, a gente recebia as informações, tudo online, e ia praticar os exercícios, depois de vídeos que a gente assistia, enfim, essa era a dinâmica. E eu precisava mostrar isso e filmar para poder ser avaliado todo o meu desempenho. E a primeira coisa, nas primeiras sessões, nos primeiros exercícios que acontecia, era uma coisa que, se a pessoa não me falasse, eu não ia observar isso. Porque para mim era normal e natural. Eu ficava falando o tempo inteiro em que eu interagia com o cão.
o tempo todo. E quando eu estou dizendo o tempo todo, para que você também possa se identificar com isso, não era porque eu ficava dando orientações para o cão o tempo todo. É porque quando alguma coisa não saía do jeito que eu gostava, ou quando eu errava alguma coisa, ou quando o cão até mesmo realizava alguma coisa, eu falava para mim. Eu ficava soltando as famosas frasezinhas, né, de, poxa, oh, não deu certo, ah, não acredito. Esse tipo de informação vai confundir o cão o tempo inteiro, porque ele não entende o que está acontecendo, ele está naquele momento para ele, interagindo com você, ou seja, o foco dele está em você, e você está falando coisas, você está emitindo sons. Vamos tentar colocar ao contrário, você interagindo com o cão, aí você está ali, no momento de brincadeira com o cão, aí de repente o cão faz um barulhinho. Ou ele dá uma rosnadinha, ou ele dá uma ganidinha, ou ele só faz um barulhinho com a boca, ou ele late. Automaticamente, não importa qual é o som, você vai pensar e falar, opa, muitas pessoas até falam com o cão, né? Ô, o que você está querendo? O que é isso que você está fazendo? Então, olha só como a gente inverter isso é muito verdadeiro. Eu sempre falo para a gente olhar pela visão dos cães, porque tem muito a ver também com a forma como nós aprendemos. Então, o cão, todo o tempo que ele está interagindo ali com você, naquele momento que eu estava interagindo com ele ficava atento a tudo que eu fazia. Toda a minha movimentação, tudo que eu falava, tudo que eu fazia, o respirar, o meu olhar, a minha boca, o tempo inteiro. E era algo que eu não percebia. Eu acreditava que o cão só ia absorver aquilo que eu realmente pedisse para ele. Quando eu falasse para ele, senta, deita, dá a pata, vem aqui, para, fica. Esse tipo de coisa era o que eu achava. Eu, Beto, olha, quando eu comecei a trabalhar com adestramento, eu ainda tinha essa visão. Só depois que eu fui entender que não fazia nem sentido isso. Mas era uma coisa comum e provavelmente hoje você também deve fazer sem perceber. E é por isso que muitos cães adquirem alguns comportamentos sem a gente fazer ideia de por que eles adquiriram isso, por que eles estão fazendo isso agora. É porque o tempo todo ele está absorvendo informações que você está passando. E muitas vezes você está reclamando com você. E o seu cão está percebendo isso. Eu sempre falo para as pessoas que quando elas estão interagindo com o cão, ela não pode dar bronca no cão, ela não pode nem reclamar para ela mesma, que eu ouço muito isso, as pessoas dizerem, não, mas eu fiquei brava comigo. A pessoa fala, não, eu fiquei brava comigo, eu fiquei chateada comigo, eu fiquei chateada com o que aconteceu, não foi com ele. Mas automaticamente o cão naquele momento estava focado em você e absorveu tudo que você passou para ele. É por isso que a gente dá bronca, a gente pune, muitas vezes sem perceber o que está acontecendo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, falar que eu já fui essa pessoa que falava muito, o tempo inteiro que eu ia interagir com o cão, eu falava sem parar. Tudo bem, uma coisa que você está fazendo ali meio sem querer ensinar nada, embora isso dificilmente acontece, mas quando a gente foca para poder fazer um ensinamento, para ensinar alguma coisa para o cão, a gente tem que fazer silêncio. Bom, enfim, eu vou falar sobre isso aqui. Uma ótima noite a todos, espero que vocês estejam bem. Vão mandando as opiniões de vocês para a live de hoje, que é Vem Aqui Que Eu Te Falo. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que tem a ver com o tema, óbvio, para que vocês deem a opinião de vocês. E, se possível, você coloca a sua opinião aqui na interrogação, para que depois eu possa discutir, pegar a sua informação, ver a sua ideia, para que eu possa também falar um pouquinho sobre isso. A pergunta de hoje é, o que você não deixaria o cão fazer sozinho? Já que estamos falando, vem aqui que eu te falo, é uma questão de você estar ali o tempo inteiro. Então o que você deixaria, o que você não deixaria o cão fazer sozinho? O que você acha que realmente a pessoa que está ali da família do cão precisa estar junto, fazer junto com ele, orientar, fazer por ele, sei lá, existem várias coisas. Então dê a opinião de vocês, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se você quiser que alguém assista essa live, participe, dê as opiniões, absorva os conteúdos, tire as suas dúvidas, manda um aviãozinho aqui para a pessoa, faz o convite para que a pessoa possa vir conversar com a gente ao vivo e dar também as opiniões, que são sempre muito importantes a gente ouvir a visão de outras pessoas, entender o que se passa na rotina, na cabeça das outras pessoas. Cães conseguem tomar decisões sozinhos? Quando eu falo isso, é muito normal a gente acreditar que não. E é por isso que a gente fica falando para o cão o tempo inteiro, a gente fica orientando ou a gente fica explicando as coisas para o cão, porque a gente provavelmente na cabeça, mesmo que seja inconsciente, a gente acredita que se a gente não fizer pelo cão, ele não sabe o que fazer. Ou pior, ele vai fazer errado. Então é muito comum a gente continuar, a gente falar para o cão, orientar, ficar explicando as coisas para eles. E a grande verdade é que o tempo inteiro, não importa o que esteja acontecendo,
o cão está tomando decisões. É ele que está tomando decisões, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes mesmo. Porque a gente não fica 24 horas supervisionando, a gente não fica 24 horas orientando, falando, direcionando o nosso foco para o nosso cão. Isso é praticamente, vou dizer, impossível. Eu não conheço ninguém que faça isso. Em algum momento ela não está dando essa atenção para o cão. Porém, a todo momento, o cão está tomando essas decisões. Ele está decidindo o que ele precisa fazer. E principalmente se você não está ali, não orienta ele, não passa as informações, não prepara, não ajuda, não ensina, ele sempre estará tomando decisões sozinho. E o mais importante, essas decisões que o cão toma sozinho são decisões que são boas para ele. O cão nunca vai tomar uma decisão que seja algo que faz mal para ele. Nunca. O cão sempre vai buscar aquilo que faz bem. Dentro dos comportamentos que ele conhece, dentro das experiências que ele tem, ele vai sempre direcionar o que ele vai fazer naquele momento, baseado em uma coisa que é boa para ele. Uma coisa que trouxe resultado para ele ali naquele momento, mas é ele que na maior parte das vezes vai tomar a decisão. E é importante que a gente entenda isso e saiba disso, já que agora hoje eu estou falando aqui de nós orientarmos e comentarmos com o cão e falarmos para ele, pedirmos coisas e darmos comando para ele. É importante que a gente entenda que o cão consegue, o cão sabe tomar decisões, o cão precisa tomar decisões sozinhos. E ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver um repertório muito bom, se você ensinar coisas para ele, se você der autonomia para ele, se você der independência para ele conseguir tomar as decisões certas. Se não, quando eu digo as certas agora, eu estou falando daquela que é viável para a sociedade onde o cão vive, para a família onde ele está, para a rotina dele. E aí para cada cão, para cada família pode ser diferente. Mas o cão precisa conseguir tomar essa decisão. Porque se ele tomar uma decisão baseada nas coisas que ele já faz ou que você não vai orientar ele pode sim tomar uma decisão que não é uma coisa que você gostaria que ele fizesse. Porém que para ele resolveu, para ele foi bom e era o que ele queria fazer naquele momento. Então eles vão tomar decisões sozinhos e é importante que a gente auxilie os cães a fazerem isso. Não sei se você sabia, mas é muito comum as pessoas quererem orientar o cão para tudo e ficar falando o tempo inteiro com o cão, como eu fazia antigamente. Boa noite ao pessoal que vai entrando aí. Elizabeth, né? Elizabeth já colocou, já mandei vários. Deve ser vários convites, né? Ou várias respostas aqui, várias opiniões sobre a pergunta de hoje, que é: o que você não deixaria o cão fazer sozinho? Algo que você acredita que precisa da intervenção nossa, da nossa participação. Faz sentido ensinar palavras para o cão? Isso é uma coisa que está cada vez mais presente. Inclusive eu vejo vários vídeos aí com os tapetes que tem vários botões que os cães apertam e faz algum som. Na verdade ele emite uma palavra, né? Uma palavra para que o cão possa se comunicar com isso. Enfim, mas é muito comum quando o cão vem para a nossa sociedade, que a gente traz para viver com a gente querer ensinar palavras para o cão. Mas será que isso faz sentido para a vida do cão? A primeira coisa que eu vou dizer é que cognitivamente isso faz muito sentido. É muito importante para o cão aprender coisas novas. E quando são coisas que são difíceis para ele, por exemplo, uma palavra, algo que não é a comunicação dele, que ele não consegue falar, que a maioria ele não vai entender, se não todas ele não vai entender, se você não ensinar para ele o significado de cada uma delas, é muito importante para esse desenvolvimento mental do cão, para o equilíbrio emocional desse cão, ele aprender coisas novas e diferentes. É lógico que a gente nunca pode deixar de estimular e desenvolver aquilo que é natural da espécie do cão. Isso vai fazer com que ele tenha mais prazer, inclusive, porque ele tem facilidade de fazer essas coisas. Aprender palavras é uma coisa que não é natural para o cão. Se você estimular corretamente, fizer do jeito certo, ajudar o cão a acertar, ele também vai gostar de fazer e vai aprender com facilidade as palavras. Eu falei agorinha, né, do cão tomar a decisão sozinho. Muitas vezes os cães absorvem palavras ou até sons, né, porque você fala muito isso seria uma das formas, mas porque ele está tomando decisões sozinho. Ele ouve o que você está falando e aí ele vai agindo conforme ele acha que tem que agir, e toda vez que aquele som, aquela palavra aparece, ele vai agir novamente da mesma forma que ele agiu antes, porque ele tomou essa decisão. Isso eu estou falando da situação onde você não ensinou nada. O cão simplesmente aprendeu. Então é uma coisa que é importante sim, a gente ensinar palavras para o cão. Porém, o grande
risco que a gente corre quando a gente começa a ensinar palavras para o cão é a gente deixar de usar a nossa comunicação não verbal, que seria a comunicação que é utilizada sem a voz, que seria através de gestos, de movimentos, de postura, de intenções, de movimentações. A gente vai deixando de lado e começa a utilizar só essas palavras que a gente ensinou para o cão, que sempre serão poucas. Não importa o quanto você ensine de palavras para o cão, elas sempre serão menores em quantidade do que aquilo que a gente fala. Então a gente vai limitar o que a gente faz com o cão, porque a gente já ensinou algumas. E a gente vai só utilizar essas palavras para se comunicar, para se relacionar com o cão, para ajudar ele a tomar decisões. Então a gente limita o conhecimento do cão quando a gente foca em palavras. E o que eu estou dizendo é que é importante você ensinar palavras. Acabei de dizer da importância desse desenvolvimento cognitivo diferenciado do cão. Vai fazer bem para a saúde dele, para a qualidade de vida dele. Só que a gente não pode focar só nisso. Se a gente ficar só em palavras, a gente vai ter uma qualidade de vida muito pobre para o cão. A gente vai focar só nisso. É isso que acontece. A gente acaba se fixando nessas palavras que a gente ensinou, a gente ensina aquelas que fazem sentido para a rotina e a gente só utiliza isso. O cão não aprende mais nada, o cão não toma mais decisões sozinhos e a gente fica ali utilizando o tempo inteiro essas mesmas palavras para o cão. Então é isso esse cuidado que a gente precisa ter, porém ensinar coisas diferentes sempre vai ser bom para o cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é: o que você não deixaria o cão fazer sozinho? Eu também vou dar as minhas opiniões sobre essa pergunta, mas é legal que vocês também deem a de vocês, que vai ser uma coisa diferente do que eu penso, né? Qual comportamento o cão usa mais? E aí lembre, estamos falando aqui de coisas que você fala para o cão. Vem aqui que eu te falo. Qual comportamento o cão usa mais? Aquele que foi ensinado para ele, aquele que dá resultado para ele, ou aquele que ele aprendeu sozinho? Eu acabei, tudo que eu falar aqui hoje vai ser uma sequência de situações, a gente vai absorvendo cada vez mais, ampliando essa questão. Quando a gente fala de o que foi ensinado para o cão, se ele vai utilizar mais esse tipo de comportamento, lembra, a rotina do cão, ela precisa atender algumas necessidades do cão, que não são focadas somente em alimentação, em necessidade física, em socialização, em cognição do cão, não é focado só nisso. Tem que ter um pouco de cada uma dessas coisas. Quando você foca em um comportamento só do cão, aquilo que você ensinou para o cão, você vai repetir aquilo mais vezes. E talvez você deixe de lado algumas outras necessidades que o cão precisa. Por quê? Porque esse comportamento é algo que o cão aprendeu, é algo que serve para alguma coisa na rotina de vocês e que mostra uma comunicação, ou seja, tem um resultado. É muito prazeroso para as pessoas continuarem repetindo coisas para o cão que ele consegue fazer o que ele já aprendeu, porque mostra para a pessoa que existe uma comunicação. E isso é muito prazeroso, a gente tem que sempre encontrar uma coisa nova, criar um desafio novo, ensinar uma coisa nova para o cão. Pode ser que não faça sentido para muitas famílias. Pode ser que a pessoa não tenha vontade de fazer isso, a pessoa não se dedique para isso. Então a gente acaba focando só nesse tipo de comportamento. E aí é comum que o cão vá repetir esse mesmo comportamento várias vezes, porque é algo que você faz com frequência com ele. Aí o que dá resultado? Será que é esse comportamento que o cão usa mais? Aqueles comportamentos que realmente trazem algum benefício para ele, que resolvem alguma situação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E nisso eu englobo até o que eu falei agora, aquilo que foi ensinado para o cão. Se foi ensinado para ele e aquilo permite uma interação com as pessoas da casa, traz esse resultado de ter um contato, as pessoas darem atenção, terem o foco no cão, para aproveitar esse momento para interagir com o cão, ele vai utilizar esse comportamento. Vou colocar um exemplo aqui. O cão, por exemplo, ele colocar a pata em cima do seu braço ou na sua coxa, não importa, ele utilizar a pata para tocar em você, mesmo que você não tenha ensinado. Mas vamos focar que você ensinou ele a dar a pata. Ele vai utilizar isso em muitas situações, mas não porque você ensinou, mas porque dá resultado, porque leva ele a chegar a um objetivo, prepara uma interação, faz com que o ambiente venha a favor dele, você vai dar uma atenção, você vai dar alguma coisa que ele quer, você vai levar ele para algum lugar, enfim, tudo isso pode acontecer, mas é porque esse comportamento dá resultado para o cão.
Então ele vai utilizar sim. E se você ensinou isso para ele, ensinou esse comportamento, é aquilo que eu falei agora. Você acabou focando em fazer isso diversas vezes. Então toda hora que você interagir com o cão por qualquer motivo, você falava, dá a pata, que você já ensinou, existe a comunicação, vocês atingem o objetivo, o que é maravilhoso. Só que ficar insistindo nisso vai levar o cão a repetir esse comportamento, porque ele dá resultado, para outras situações, para ver se elas funcionam também. Então é esse tipo de comportamento que o cão vai utilizar mais. Aquele que de alguma forma para ele dá um resultado, traz. E é nessa hora que o cão acaba fazendo os mesmos comportamentos para diversas situações e às vezes não faz nem sentido, que é o caso de latir. O cão fica latindo para tudo, porque é algo que dá resultado para ele. Então ele vai fazer esse comportamento sim. E a outra situação é o que aprendeu sozinho. Olha que interessante. Quando a gente não faz nada pelo cão, o cão vai tomar decisões por conta dele. Ou seja, ele vai criar um processo cognitivo para chegar a um resultado. Isso faz com que ele pense, com que analise e tome uma decisão. A partir desse momento, esse comportamento, além de trazer um resultado para ele, foi algo que ele decidiu fazer sozinho. Foi um processo de pensamento, de raciocínio do cão que ele fez. E isso faz com que esse comportamento seja muito importante para o cão, muito valioso, porque foi baseado em coisas que ele conhecia, em maquininhas que ele mexeu dentro da cabeça para chegar num objetivo e tomar essa decisão. Olha como é forte também esse comportamento. Então ele vai utilizar também, com muita frequência, os comportamentos que ele decidiu fazer, que ele decidiu aprender sozinho, vamos dizer assim, aprender sozinho, que não houve interferência nossa. Então esse comportamento, além de ele aprender sozinho, é um comportamento que dá muito resultado. Então, primeiro de tudo, o cão vai usar os comportamentos que dão resultado para ele, e aí todos aqueles que dão resultado, o cão vai utilizar. Segundo, ele vai utilizar com maior frequência aqueles que ele aprendeu sozinho, e nessa hora que entra o comportamento de latir. É muito comum as pessoas falarem, meu cão late para tudo, não sei nem por que ele está latindo. É uma decisão que ele tomou, não foi você que chegou para ele e falou, late aí. Ele decidiu. Então ele vai utilizar mais vezes, é muito forte esse comportamento. Só que a nossa obrigação é fazer com que os comportamentos que a gente ensinou para o nosso cão, dentro dos contextos, sejam os mais utilizados. Porque precisam ser comportamentos que o cão consegue fazer com facilidade, que ele entende o objetivo daquilo e que traz resultado para o cão. Então a gente precisa mudar completamente essa roleta. Em vez de a gente pensar que o cão só vai utilizar aquilo que dá resultado, a gente precisa juntar o que dá resultado mais aquilo que o cão decide sozinho e transformar isso numa coisa que a gente ensinou. Numa situação que você criou para o seu cão para que tudo isso desse certo, desse resultado e ele tomasse a decisão sozinho. É muito louco isso, eu não sei se para vocês também é, mas eu nunca imaginei que o cão poderia ter um comportamento tão forte, tão importante para ele, uma coisa que ele mesmo resolveu fazer. Eu sempre acreditei que éramos nós, ele queria sempre, por exemplo, vou pegar aqui, ó, ele vai querer comer um petisco da minha mão, a partir desse momento ele vai querer ficar próximo de mim. Então é uma coisa que eu sempre pensava que era desse jeito. A gente que tinha que mostrar para o cão o que ele tinha que fazer. Mas quando ele toma a decisão, esse comportamento é muito mais forte, ele vai repetir mais vezes. Se a gente pensar em uma escala de prioridades aqui, o comportamento que ele toma a decisão sozinho está no topo. É aquele primeiro que ele vai sempre querer utilizar, por causa da força, da representatividade, do valor que aquele comportamento tem. Enfim, vamos seguindo que essa pergunta já foi. Pergunta de hoje. O que você não deixaria o cão fazer sozinho? Deixa eu ver as respostas de vocês, a opinião de vocês aqui. Eu vou na sequência aqui, não sei em que ordem tá, mas pra mim apareceu, eu vou na sequência. Aí colocaram aqui, ó, comer ossinho. Eu acredito que esse daqui, eu vou falar duas coisas aqui que são muito importantes, como tudo que eu falo, que é o cão comer ossinho. Eu vou puxar primeiro para provavelmente o que foi a intenção dessa resposta, que são aqueles ossos, vou falar de naturais, que são ossos de verdade, ossos que um dia foram de algum animal, de alguma coisa, esse cão roer. É muito comum que as pessoas deem esses ossos para que os cães comam. Só que esses ossos, quando eles quebram, eles são afiados, eles ficam com pontas. Isso vai depender muito, lógico, do tamanho desse osso, de que animal que ele é, enfim. Não sou especialista nisso, tá, pessoal? Estou falando das consequências desse ato.
Se esse cão faz isso sozinho, a chance disso machucar ele, a chance de ele engolir algum pedaço que possa perfurar ele, que vá machucar ele por dentro, é muito grande. Então aqui, além da gente pensar de não deixar ele fazer sozinho, no meu ponto de vista, é não deixar ele fazer. É não oferecer, existem alternativas melhores. Lembra que estamos aqui sempre para procurar aquilo que é melhor, encontrar o que é melhor e sempre vai existir coisa melhor. O cão comer ossinho pode resultar nisso. E olha outra coisa que eu vou comentar aqui, inclusive de uma situação que já aconteceu, que é quando o cão está comendo alguma coisa, é muito comum, quando é uma coisa que você não quer que ele coma. O ossinho, por exemplo. Você viu ele pegar um ossinho, e aí você lembrou que podia machucar, que podia fazer mal, e você vai querer tomar ou tirar dele de uma forma meio afobada, meio abrupta, por causa do perigo que você sabe que isso representa. Aí você toma esse ossinho dele. Aí de uma outra vez que ele for pegar, quando você se aproximar, a primeira coisa que ele vai fazer é comer rápido. É morder, é querer engolir aquilo. E vai ser muito pior pro cão. Então olha o que pode acontecer. Você não deixar ele sozinho. Só que você não deixar ele sozinho com esse ossinho pode representar uma ameaça. E ele pode querer acelerar esse processo para comer logo isso por causa do histórico e se machucar mais ainda. Então o ideal é que não deixe comer ossinho de forma nenhuma, porque esses ossos vão fazer mal. Existem coisas que vão substituir, que são muito mais saudáveis e que vão oferecer muito menos risco para o cão. E agora eu vou colocar outra situação, que é comer o ossinho, que seria... Eu não vou nem colocar como comer, mas é que é o roer, né? Aquele roer, aqueles ossinhos, que são ossinhos que são fabricados próprios para o cão, com material que se ele ingerir não vai fazer mal, não vai machucar. Geralmente esses objetos, eles soltam pedaços bem pequenininhos conforme o cão vai roendo, e não tem problema nenhum o cão engolir, porque não é tóxico e porque não vai machucar, vai sair normalmente, ser eliminado normalmente durante a digestão do cão aí. Nesses momentos, o ideal é deixar sozinho. Olha que interessante, é um momento em que o cão tem um momento só dele. E na maioria das vezes a gente precisa inserir esses ossinhos, que são de roer, depois de uma atividade. Ou seja, para o cão relaxar. É difícil a gente colocar um ossinho desse quando o cão está ansioso, quando o cão quer fazer alguma coisa. A gente acaba atrapalhando, porque o cão não vai querer, aquele vai ser considerado uma coisa ruim naquele momento. Então a gente precisa inserir no momento certo, porque aí a gente vai atender duas coisas. Primeiro, a gente vai garantir que o cão relaxe, ele vai conseguir relaxar com esse ato de roer ali, com uma coisa que faz bem para ele, e não vai fazer mal caso ele engula esse objeto que solta os pedacinhos. E a outra é a gente dar independência para o cão. É mostrar para ele que tudo bem ele ficar sozinho, ele ter esse momento dele, você não falar nada para ele. Lembra que estamos falando aqui de vem aqui que eu te falo tudo? Esse é o momento do cão. Ele com esse ossinho para roer o objeto específico, desenvolvido para cães, seguro, que vai aumentar a qualidade de vida desse cão. Então olha como a gente transformou aqui em duas situações de não deixar o cão fazer sozinho ou deixar o cão fazer sozinho. Eu vou dar a minha opinião também, enquanto isso podem dar de vocês aí, ou tirar as dúvidas, dar os comentários de vocês aí, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui uma que eu acho muito importante. Lá vou eu com muito importante. Que é uma coisa que não deixaria o cão fazer sozinho. Interagir com crianças. É muito comum no dia a dia das pessoas que têm cães, elas acreditarem que o cão precisa interagir com outros cães, a famosa socialização, e simplesmente colocar esse cão lá e falar, interage aí com esses cães, com esses outros cães. Isso é uma roleta da sorte muito comum, a pessoa roda essa roleta e torce para que dê tudo certo. E a mesma coisa acontece com crianças. A gente tem a mania, ou costume, ou hábito, ou historicamente, de que os cães e as crianças se dão muito bem. Então a gente vê muito vídeo de criança com cachorrinho, ou criança até com cachorrão, que cuida ali, está em volta. Inclusive esses dias, ó, eu não sei como passou em algum lugar ali, era um cachorro pequeno, eu não sei que raça que era, eu não sou bom de raças também, que ele começou a proteger o bebê recém-nascido, acho que era isso, eu passei meio assim, só li mais ou menos o que estava escrito, porque ele começou a apresentar um comportamento defensivo. Ele começava a cobrir aquele cachorrinho, aquela criancinha, ele começou a avançar nas pessoas que se aproximavam, e aí começaram a achar que era uma coisa legal, que era uma coisa fofa, ele tá ali cuidando daquele animalzinho, daquela criança. E olha o risco de posse e de colocar essa criança em risco também, de repente até atingir essa criança e machucar essa criança, independente do tamanho. Então é muito comum a gente achar que cães e crianças vão se dar bem sempre e ver inclusive esses vídeos, mas o contrário também
é muito comum. E qual é a nossa obrigação? É garantir que isso seja 100% certo. Eu sempre acho que a oportunidade é que a gente aproveite o momento para ensinar o cão e para ensinar a criança. É óbvio que teoricamente, você é a pessoa que é da família do cão. Você vai já ter preparado esse cão, você já vai ter socializado, apresentado diversos estímulos diferentes, que isso que é o mais importante. A criança ela tem movimentações e sons que são muito diferentes de adultos. Se o seu cão não conhece e não sabe se relacionar com objetos que se movem rápido, com coisas que fazem barulho do nada, coisas que se aproximam, se o seu cão não sabe, você não apresentou isso para ele, relacionamento com criança vai ser complicado. Vai ser sempre a roleta da sorte. Então a primeira coisa é preparar o seu cão para isso. E depois aproveitar e orientar a criança. E como que eu faço isso? Se a criança é muito pequena, você cria o famoso comando que você vai dar para o cão. Lembra aqui, ó, vem aqui que eu te falo. Então você cria um comando ali que você interage com o cão, passa esse comando para a criança e ela interage dessa forma com o cão. Depois, o que acontecer depois são coisas que você vai avançando e aumentando o tipo de interação que esses dois vão ter. Mas é aproveitar esse momento para isso. E eu sempre acho que deixar cães e crianças sozinhos não é o ideal se você nunca fez isso. Então é algo que não se deixa sozinho, e muito pelo contrário, você faz toda uma apresentação, todo um trabalho ali para que dê certo essa experiência para os dois, tanto para a criança quanto para o cão, principalmente para o cão, né, que é a pessoa que é quem é da sua família e quem você precisa orientar. A criança ela vai aprendendo com os humanos porque ela vive com os humanos. O cão, ele convive com humanos, mas ele não é humano. Então ele precisa entender como funcionam essas diferenças de tamanhos, de idades, de gritos, de velocidades. É nosso papel fazer isso pelo cão. Então não se faz sozinho isso, nunca. Vamos seguindo aqui, não sei se faz sentido para vocês, coloque a opinião de vocês. Enquanto isso, vamos para a próxima pergunta, próximo tópico. Quando a gente fala do vem aqui que eu te falo, a gente comentar coisas com os cães, a gente conversar, a gente falar, a gente pedir coisas, a gente ensinar palavras para o cão, a gente perde uma coisa muito importante, que eu até falei um pouquinho agora há pouco, que é a gente deixa de utilizar a nossa linguagem corporal, que ela sempre vai ser mais eficaz e mais compreendida para o cão. Ou seja, a mensagem sempre vai chegar melhor para o cão. Quando a gente utiliza muito a nossa voz, a nossa fala, a gente deixa de utilizar, de dar atenção. Eu não vou nem falar deixar de utilizar, porque olha eu aqui, o tanto que eu me mexo. Eu me mexo demais, então eu utilizo demais essa linguagem corporal, principalmente quando eu estou falando. Quando eu estou falando, ela vem naturalmente. Então acontece conosco também, e sem perceber você está passando uma mensagem para o cão, que talvez não seja o que você quer passar. Então a gente precisa começar a fazer mais silêncio para que nós possamos desenvolver a nossa linguagem corporal. Entender o que a gente está passando para o cão através do nosso corpo, da nossa movimentação, da sua posição. Então é legal a gente sempre treinar coisas que a gente já ensinou para o cão. Por exemplo, você fala uma coisa, vem aqui que eu te falo, você fala para o cão para ele dar a pata, ou para ele sentar, ou para ele deitar. E aí você faz isso olhando para ele, aí depois você faz isso sem olhar para ele, depois você faz isso de lado, de costa, sentado. Você começa a trabalhar também a sua linguagem corporal e perceber o seu corpo trabalhando nesse momento. É muito comum que a gente deixe de lado essas situações e o cão vai absorver muito mais o que acontece pelo nosso corpo, pela forma, pela intenção. Então eu já vi, provavelmente vocês devem ter visto, senão eu já vou falar para vocês aqui, o teste que se fazem com cães, mas nunca façam testes, porque sempre pode dar alguma bagunça. Mas a pessoa falar coisas que são boas para o cão, porém com uma postura agressiva, com um tom de voz alto, automaticamente o cão entra no modo de fuga, no modo de proteção, de submissão. E o contrário também, a pessoa falar coisas ofensivas para o cão, porém utilizando uma voz doce, uma postura mais calma, e o cão fica todo alegre, o cão vem interagir achando que está tudo bem. Então olha a nossa linguagem corporal falando muito mais do que as palavras que a gente diz. Então se a live de hoje é vem aqui que eu te falo, vamos utilizar vem aqui que eu não vou te falar nada. A gente vai conversar sem se falar. Bonitinho, né? Bonitinho, vamos seguindo. Faz bem para o cão ser dependente da família? Uma coisa que a gente precisa entender sempre é que quando você tem um cão dentro de casa, dentro da sua família, automaticamente ele será dependente de você para a vida toda. É diferente, na maioria das vezes, óbvio, de você ter uma criança em casa que vai crescer, vai se desenvolver em algum momento,
ela vai fazer coisas sozinha. Ela vai sair para trabalhar, ela vai sair para estudar, de repente ela vai mudar de casa, e a partir desse momento você não consegue fazer tudo por ela. Agora o cão, a vida inteira dele, ele estará ali. Então ele será dependente de você. Eu sempre falo que o cão ser dependente da pessoa é muito ruim. Porém, a gente precisa entender que essa dependência, ela vai existir. E é uma responsabilidade sua fazer com que seja uma dependência saudável. Por exemplo, hora da alimentação. O ideal é que você ofereça esse alimento para o cão, é que você interaja com ele nesse momento. Não é ideal que você deixa lá e ele se vira. Não é ideal que você coloque um saco no chão para que ele coma quando ele quiser. Não é ideal que isso aconteça de forma nenhuma para a saúde mental do cão, para a socialização, para a alimentação. Então olha como vai ser dependente o tempo inteiro, a vida inteira, para uma alimentação saudável, de qualidade. Olha como vai ser dependente o tempo inteiro para que você apresente coisas novas do jeito certo para o seu cão. Se você roda a roleta da sorte, é a hora que você não entendeu como dar independência para o cão. Você ouviu alguém falar que o cão precisava ser independente e você simplesmente fez ele fazer tudo sozinho. Você esqueceu a dependência que você tem que ter dele. É isso o termo? Que precisa existir essa dependência para que você faça tudo dar certo, para que você desenvolva o seu cão, para que você ajude a dar certo, para que você crie independência, desenvolva independência no seu cão. Então sim, faz muito bem para o cão ser dependente da família. A gente precisa assumir essa responsabilidade e garantir para o cão tudo de bom que tem, as melhores coisas para dar qualidade de vida para o cão, desenvolver o cognitivo do cão, socialização, um lugar decente para ele descansar. É tudo você que precisa oferecer isso. Então sim, o cão vai ser dependente das pessoas e é muito bom, precisa ser de uma forma muito boa isso. É muito louco isso, né? Porque a gente vai dar independência para o cão, só que ele vai ser dependente de nós para que a gente dê essa independência para ele. Faz sentido isso? Eu pergunto, mas já respondo. Faz muito sentido. É assim que tem que funcionar. Que inclusive eu vou falar de uma outra coisa daqui a pouquinho, que a gente também vai entender um pouco dessa dependência. Vamos seguindo. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. O que você não deixaria o cão fazer sozinho? Já falamos algumas coisas, inclusive eu falei um monte aqui agora, né? Ficar falando o tempo todo ajuda o cão? Eu vou até voltar, não, eu falei no começo da live, mas eu vou dar uma explicada melhor agora aqui, quando eu comecei a trabalhar com cães, que eu ficava o tempo todo falando. Então é muito comum. Agora imagina que a gente, não que é o normal, hein? Sempre que eu falo que é comum, é porque a gente precisa mudar. Quando é normal, ótimo, perfeito, mas quando é comum, não, a gente tem que ir atrás do melhor pro cão. Agora imagina que você vai ensinar uma coisa nova pro cão, apresentar alguma coisa nova pro cão. Você inserir um estímulo ou alguma coisa aqui que o cão não conhecia, que o cão não sabia como se relacionar, o que era, o que faz aquilo, como faz aquilo, quando ele usa aquilo, de que jeito, qual é o cheiro, qual é a textura daquilo, seu cão não conhecia. E aí ele entrou num estado de estresse, de ansiedade, o que é comum, o que é saudável, para o cão entrar passar por essas emoções e saber lidar com essas emoções. É por isso que a gente sempre propõe desafios novos e dificuldades maiores para o cão, para que ele consiga lidar com esses momentos de estresse e ansiedade que sempre estarão presentes no dia a dia do cão. Por isso que ele precisa de uma noite boa para descansar e relaxar. Então, a partir do momento que você inserir uma coisa nova, você aumentou o nível de estresse. O cão precisa concentrar e entender o que está acontecendo. Se nesse momento você começa a falar coisas, explicar coisas, usando palavras que o cão não conhece, ou que ele tem dificuldade, ou que naquele momento ele não consegue realizar, você vai atrapalhar demais a compreensão, o desenvolvimento do seu cão, o foco do seu cão. Quando eu falo que quando o cão já tem uma dificuldade, a gente não pode inserir mais dificuldade. A gente tem que inserir um facilitador. A gente tem que melhorar para que o cão consiga realizar aquilo da forma mais fácil. Então, se a gente fica falando o tempo todo, principalmente nessas situações, fora desses momentos também, porque o cão sempre está exposto a estímulos variados durante o dia, de sons, de cheiros, de movimentação, de presença, de interação, enfim, diversos estímulos. Se você fica falando o tempo inteiro, o cão, além desses estímulos difíceis de lidar, que ele está tentando entender, você está inserindo um monte de informação. Imagina você em uma balada, vou colocar uma balada aqui com um som bem alto. Aí chega uma pessoa para conversar que você não conhece
E vocês precisam saber o nome, pegar o telefone para se comunicar, conversar sobre o dia, conhecer a pessoa. Olha a dificuldade. Se vocês estivessem num lugar calmo, com menos silêncio, um lugar que vocês conhecem, que sabe o que acontece, que conhece os barulhos, vocês estariam muito mais confortáveis. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente lida com os cães, quando a gente interage. Se estamos realizando uma brincadeira, vamos focar só nessa brincadeira. Não tem por que eu ficar falando o tempo todo e ficar dando opiniões e ficar explicando coisas pro cão. Não, vamos focar em fazer aquilo. Não vamos ficar conversando com outras pessoas enquanto acontece, porque o foco do cão está na gente. Você joga o brinquedo, aí você começa a conversar, espera o cão chegar a conversar. Olha a cabeça do cão. Ele tá naquela atividade para ele e aquele monte de barulho começa a fazer parte daquilo. E ele quer tentar entender o que está acontecendo. Porém, ele não consegue. Não tem como. Você está falando um monte de coisa que ele nunca ouviu, ou que se ele ouviu, mas não faz referência a nada para ele. Você vai aumentar o estresse, a ansiedade e a dificuldade do seu cão. Então não façam isso, é muito ruim. Ficar falando o tempo todo. Vamos seguindo. O que acontece se você ajudar o cão toda hora? Eu coloquei 3 situações aqui. O que vai acontecer se você ajudar o cão o tempo inteiro? Ele vai ficar medroso, ele não vai aprender nada e ele vai ficar mimado. Eu falei que eu ia falar sobre uma situação aqui de dependência tal, do cão mimado. É isso que eu vou falar. Mas vamos falar aqui do cão ficar medroso. Então imagina que você ajuda o cão o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não deixa o cão tomar decisões. Que você não deixa ele processar, raciocinar, entender o que está acontecendo, absorver aquilo. A partir desse momento, ele nunca vai ter habilidades, nunca vai ter repertório de comportamentos para lidar com situações estressantes, estimulantes que seja, desafios. A partir desse momento, ele vai ficar medroso, sim. É óbvio que ele vai ficar medroso. Ele não vai saber o que fazer, como fazer, a não ser ir até você. Olha a dependência ruim acontecendo aqui, ó. É um cão que não sabe lidar com nada. Tudo que acontece, um barulho que acontece, ele corre para você. Um fogo de artifício, ele corre para você. Ele não sabe lidar com nada, ele não conhece, ele não tem faculdades mentais ou habilidades mentais e cognitivas para tomar decisões, para absorver o que está conhecendo, para o que está acontecendo, para reconhecer o que acontece e qual comportamento ele pode utilizar naquele momento, fazer as relações. O seu cão não consegue porque você não deu essa oportunidade para ele. Você fez com que ele ficasse dependente 100% da forma ruim de você. Ele nunca vai saber lidar com nada e sempre vai ser um cão com medo de qualquer coisa nova, porque ele não sabe se relacionar, interagir ou conhecer coisas novas. Então isso vai acontecer. Se você ficar ajudando o cão o tempo inteiro para tudo, ele vai ficar medroso, porque ele não sabe tomar decisões sozinho. O cão não aprende. Aqui tem uma mentira e uma verdade. Se você ajuda o cão o tempo inteiro, ele aprende. Ele aprende que ele só consegue solucionar ou tomar as decisões ou resolver os problemas se você vier resolver para ele. É isso que ele aprende, que ele não precisa fazer nada. Que foi exatamente o que eu falei agora do cão medroso. Ele aprende que ele precisa ir até você, que ele precisa chamar você. É isso que o cão vai aprender. Então existe esse aprendizado. Agora, se o cão não consegue tomar as decisões, você não possibilita que ele faça sozinho, que você prepare o cenário, que você dê repertórios para ele, que você dê oportunidades para ele, opções para ele, ele também não vai aprender nada. Ele nunca vai aprender a lidar com uma situação. Ele vai ficar sempre na dependência de você falar alguma coisa para ele. Então ele nunca vai aprender. É nessa hora que muitas pessoas, muitas famílias, acabam não conseguindo fazer com que o cão supere um medo ou uma dificuldade. Porque nessa hora a pessoa fica dando comandos, a pessoa fica tomando as decisões pelo cão, que é o que acontece com os fogos de artifício. É muito comum que o cão venha para a pessoa e aí a pessoa pegar no colo, a pessoa segura, a pessoa fala, a pessoa faz carinho, faz um monte de coisa. Ela não está ajudando o cão a lidar com essa dificuldade. Então o cão nunca vai aprender, porque a pessoa ajudou, e ajudou do jeito errado, fez o cão ficar dependente. Então o cão não vai aprender nada, o cão vai ficar medroso. E agora eu vou colocar aqui, ó, ficar mimado. Eu gosto de utilizar esse termo porque eu gosto de desmistificar essa situação. Porque um dos grandes objetivos quando a gente traz um cão para viver com a gente é que a gente mime esse cão. O que eu quero dizer com isso? Porque você vai apresentar tudo para esse cão. Que você vai deixar que ele tenha acesso a tudo.
que você vai apresentar coisas variadas, que você vai expor ele a situações novas. Olha como você está mimando o cão, porque você está fazendo as coisas por ele. Esse é o mimar que a gente precisa fazer com o nosso cão. Foi nessa hora que eu falei que eu ia mudar, pegar o mimar ruim e o mimar bom, pegar o dependência ruim e o dependência bom. A gente precisa entender o que está acontecendo, olhar para o nosso cão. Será que eu estou mimando ele a ponto de não deixar ele tomar decisões sozinho? Ou será que eu estou mimando ele porque eu estou apresentando muita coisa legal para ele? Porque eu estou garantindo que ele tenha experiências boas, que ele saiba se relacionar com os mais variados tipos de estímulos. É esse mimado que a gente tem que fazer. Então, se a gente ajuda o cão o tempo inteiro, a gente precisa focar em deixar ele mimado, em mimar ele. Não deixar ele mimado. Deixar ele mimado acho que é um termo que nunca vai sair de outro contexto, de outro significado. Mas a gente mimar. A gente precisa mimar o nosso cão. A gente olhar uma situação, ver que o nosso cão tem dificuldade e pensar, é uma oportunidade para eu interagir melhor com o meu cão, para eu poder ensinar ele, para eu desenvolver as habilidades dele, a capacidade de lidar com aquilo, o conhecimento dele, expandir a zona de conforto do meu cão. Eu estou mimando o meu cão. Olha como eu estou mimando o meu cão e como isso é bom, como isso é saudável, como isso é importante para a vida do cão. Então, se você ficar ajudando o tempo inteiro, você precisa focar em estar mimando o cão. Em você ajudando ele a resolver as situações. Você dando possibilidade para que ele tome as decisões. É muito legal isso. Completamente vai mudar a vida de vocês. Se você entender o mimar bom e o mimar ruim. E se você entender a dependência boa e a dependência ruim. Você focando nessas coisas boas, a qualidade de vida do seu cão vai ser maravilhosa. Enfim, seguimos. Vamos para a pergunta do dia, que é o que você não deixaria o cão fazer sozinho. Veremos as opiniões, as respostas de vocês. Esse daqui é como se fosse das crianças, né? Que eu falei de conhecer as crianças, interagir com crianças. Eu acho que entra na mesma condição aqui de conhecer gente nova. A gente não deixa o cão fazer sozinho. Nunca, em nenhum momento. A gente sempre supervisiona, a gente sempre dá o primeiro passo, a gente sempre orienta, principalmente se for uma pessoa, a gente vai e orienta a pessoa como ela deve fazer, o que ela deve fazer. O seu cão já vai saber o que fazer, mas será que a pessoa sabe? Então é por isso que a gente não deixa fazer sozinho. Depois que você já orientou, que já fez, aí tudo bem rolar essa interação. Porém, o momento de conhecer gente nova, cães novos, qualquer coisa nova, você precisa estar junto. Você precisa proporcionar e garantir que essa situação esteja controlada e que o seu cão vá atingir a experiência boa, vai atingir o objetivo e colher a melhor experiência. Então acho que conhecer gente nova, sem dúvida nenhuma, era uma até que eu ia pôr aqui, ó. Só que eu tinha colocado aqui como conhecer cães, que é a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui, ó. O que você não deixaria o cão fazer sozinho? Solto no parque. Eu até cocei a orelha aqui, eu tive que pensar bastante. Por quê? Um dos grandes objetivos da gente ter um cão é a gente dar independência para ele. É a gente garantir que ele consiga lidar com situações, que ele reconheça situações, saiba o que fazer, tomar as decisões. Ele tem esse repertório, essas habilidades para isso. Esse é o nosso objetivo. Então, se ele fica solto no parque, é porque você já fez todas essas etapas. Você já sabe o que está acontecendo, o seu cão já sabe, ele sabe o que fazer. Você já olhou, já conhece aqueles cães que estão ali, se é que tem cães ou não, é só simplesmente o parque. Você conhece o parque, sabe que esse parque é cercado, é tudo muito seguro. Então, por mim, sim. Eu acredito que se você cumpriu todos esses checklists, se você cumpriu essa tabelinha, você pode sim deixar o seu cão fazer sozinho, ele ficar solto no parque. O que não pode? Ficar solto na rua. Andar pela rua, caminhar pela rua com você, ou seja, o trajeto até o parque, onde é um lugar cercado e seguro, isso não pode ficar sozinho. Não pode ficar solto. Mesmo porque, não só por uma questão de segurança, que isso é básico, a segurança, mas porque o passeio, esse trajeto, é uma atividade de interação sua e do seu cão. Para que você conheça o que está acontecendo, para que o seu cão aproveite da melhor maneira, você dê essa possibilidade. Conheça o seu cão, veja se está tudo bem para ele, conheça o que está acontecendo, o que vai acontecer, aonde vocês vão passar. Então nunca faz sozinho isso, que é diferente do solto no parque. É o trajeto que é o famoso passeio, esse não pode nunca ser feito sozinho.
E eu não estou nem falando de fazer solto. Estou falando de fazer com você. Você participar disso o tempo inteiro. Você ter foco nessa atividade. E não o que é muito comum, as pessoas saírem e ficar no celular, sair conversando, sair olhando outras coisas. O momento do passeio é um momento de interação sua entre o seu cão. Se é um momento de interação, precisa existir foco, precisa existir objetivo, precisa existir experiências boas. E você que precisa conduzir isso. Você que precisa preparar, ajudar o seu cão, fazer o seu cão dependente de você para essa situação acontecer, mimar o seu cão para que você saiba exatamente que ali vai ser uma coisa boa para o seu cão. Então é essa a questão que a gente tem que fazer sim. E aí não faz sozinho. Porém, solto no parque, acho que ficou claro em quais condições e qual o objetivo para que a gente chegue e deixe um cão solto no parque. Eu vou colocar mais uma opinião aqui, que é uma coisa bem específica, mas eu acho que tem muito a ver com a realidade de muitas famílias hoje, e não só por isso. Mas aqui, ó, o que você não deixaria o cão fazer sozinho, eu coloquei descer de elevador. Parece uma coisa meio... não boba, não sei que cara... Bom, enfim, eu não deixaria o cão descer sozinho de elevador. E o que acontece hoje? É muito comum, por ser uma situação super esporádica ou super pontual, ou que acontece com uma frequência muito pequena, você pegar um elevador, o tempo que você fica ali num elevador, mesmo que seja um prédio bem grande, você vai ficar ali 1 minuto, 1 minuto e meio, sei lá, um tempo curto que você fica. E você acaba não dando a devida atenção para o cão naquele momento. Lembra que é muito comum nesse momento as pessoas ficarem falando coisas para o cão. Então é o famoso vem aqui que eu te falo. Então a gente pede para o cão sentar antes de entrar. Quando entra a gente fala fica quieto, fica aqui. Quando entra outras pessoas, fala para o cão não é hora de sair, puxa a coleira. Então vamos considerar também que puxar a coleira ou segurar o cão é uma forma de você falar com o cão também. Então você está falando. Você não deixou ele tomar decisões sozinho. O que a gente precisa fazer? E aí entendendo que descer de elevador é algo que faz parte da rotina daquele cão. Tem tudo a ver com o que aquele cão faz diariamente. Mesmo que seja um pouquinho, o tempo que ele faz isso é pouco. Ele precisa conhecer esse elevador. Ele precisa, por conta dele, tá? Entrar nesse elevador. Ele precisa saber como ficar dentro desse elevador. Ou seja, você já tem que ter preparado ele para uma movimentação diferenciada, uma coisa que balança, uma coisa que faz barulho, uma coisa que fecha. Ou seja, o seu cão tem que saber ficar sozinho, fechado em lugares pequenos, em lugares grandes, que não tem acesso visual a nada, que tem barulhos. Olha como a gente precisa desenvolver tudo isso no nosso cão para garantir um bom passeio de elevador. E aí eu falo passeio porque existe uma experiência ali, existe um trabalho sensorial, social principalmente, e é muito comum que na hora de sair, os cães saiam primeiro. E por que isso acontece? Não é porque ele está ansioso, é porque ele quer sair daquele lugar. É um lugar que ele não sabe como ficar, a não ser que você fique ali puxando, ele não aprendeu sozinho, ele não tomou a decisão. Olha como você precisa dar essa atenção para o cão. E aí qual é a orientação que eu deixo aqui relacionada a isso? Você vai fazer um passeio com o seu cão, lembra que o passeio é tudo aquilo que acontece fora de casa. Aproveita esse momento do passeio para só fazer atividade de elevador. E aí você vai fazer tudo isso, vai ensinar coisas para o seu cão dentro do elevador, vai ficar subindo e descendo, vai entrar a pessoa, o seu cão tá ali, já sabe se relacionar, sabe ficar na dele, vai entrar cães, vai entrar outras coisas, vai fazer barulho, vai subir, vai descer, vai abrir porta, vai fechar, e a vida vai seguir. Vai ser esse passeio. Dê esse tempo para fazer isso com esse cão. Então olha como é muito legal a gente dar essa habilidade também, desenvolver isso para o cão. E é uma coisa que eu não deixaria fazer sozinho. Porém, uma coisa que se ele fizesse sozinho, ele saberia fazer. É isso que a gente precisa pensar. É igual o passeio. O passeio não é para fazer sozinho. Mas você sabe que você já preparou tanto o seu cão, ele tem tantas habilidades, que se ele fizer aquilo sozinho, ele vai saber fazer. Mas você não vai deixar porque não tem nada a ver. Você tem que interagir, fazer com ele, é o momento de vocês. E aí vamos para a última. Vou levantar um conceito aqui que vai ajudar muito vocês durante a interação com os cães, para que vocês possam sempre mirar nesse objetivo. E como estamos falando aqui de vem aqui que eu te falo, de coisas que a gente fala para o cão, palavras que a gente ensina para o cão, comandos, orientações que a gente dá para o cão de qualquer forma que seja, a gente precisa pensar em eficiência. E eu não estou falando de pessoas que trabalham com isso, de pessoas profissionais como eu que trabalham ensinando cães, ensinando as famílias.
Você precisa pensar na eficiência daquilo que você ensinou para o seu cão. E como que você mede essa eficiência? Se você ensinou uma coisa que você precisa falar para o seu cão, vou voltar no básico para que a gente entenda. Sentar. Você ensinou a palavra sentar para ajudar o seu cão a sentar em momentos onde ele não sabia o que fazer. E aí você inseria sentar para que ele sentasse. Quando você precisa falar mais de uma vez sentar, é porque o seu cão não aprendeu. O seu cão não sabe o que fazer. Segunda situação, é porque o ambiente está muito estimulante, tem muita dificuldade para o seu cão conseguir focar. Ou seja, ele não foi socializado corretamente. Então a eficiência ela vai te ajudar nisso, para mostrar que o seu cão não aprendeu e para mostrar que o seu cão não está preparado ainda para isso. Lembra que a partir do momento que o seu cão aprendeu realmente uma coisa, que o seu cão já está bem socializado, ele nunca vai te ignorar. Muito pelo contrário, lembra daquela dependência boa que ela precisa existir, que é importante para o seu cão, que é importante para a saúde do seu cão, para o relacionamento de vocês? Então, a partir do momento que ele sabe, que ele conhece aquela palavra, que ele conhece os contextos, que ele está dentro de uma situação que ele reconhece, você falou uma vez, ele vai fazer. Pode ter certeza. Se ele não fizer, é o sinal de que aquela palavra não tem eficiência, não está ajudando o seu cão em nada. Ela só vai te mostrar que você precisa melhorar as coisas que o seu cão conhece, a forma como você apresentou aquela palavra. É nesse momento que a gente fala da generalização. É você utilizar essa mesma palavra, esse mesmo comando, em situações variadas, modificando essas situações, falando uma vez só, para que seu cão possa processar, possa pensar e tomar a decisão. Essa é uma das grandes barreiras que a gente precisa conseguir passar, de transformar essas palavras em decisões do cão. Quando você repete uma situação, e aí você fala para o seu cão o que ele precisa fazer, e ele já sabe, você já ensinou isso, e ele consegue realizar naquele momento, uma vez só que você fala, ele processou o que você falou e tomou a decisão. Quando você repetir aquilo de novo, você não vai precisar falar. O cão vai tomar a decisão sozinho. E o que acontece magicamente nesse momento? A partir desse momento, esse comportamento ficou muito valioso para o cão. Ele vai utilizar esse comportamento diversas vezes, para diversas situações. Isso vai trazer tranquilidade para o seu cão, confiança para o seu cão, independência para o seu cão. Olha a gente chegando na independência de novo aí. Então tudo que a gente for ensinar, tudo que a gente for falar para o nosso cão, precisa ser eficiente, para que passe uma mensagem correta, para que ele consiga realizar, para que ele obtenha resultados, para que ele tenha benefícios, para que ele queira fazer isso de novo. Olha quanta coisa boa. E a gente falou aqui um monte de coisa de não falar, não falar. Agora eu termino aqui com você falar o que é eficiente, o que vai realmente ajudar o seu cão, o que vai beneficiar, o que vai fazer ele tomar as decisões certas, por conta dele, por causa do repertório. Enfim, a gente pode ficar falando a noite inteira aqui dos benefícios de você ensinar uma palavra corretamente para o seu cão. E é isso que a gente tem que fazer para aumentar a qualidade de vida dos nossos cães dentro da nossa sociedade e incluir eles de uma forma maravilhosa, justa com os nossos cães, para que a gente se torne cada vez mais as pessoas melhores amigas dos cães. Uma ótima noite a todos, espero que estejam bem. Nos vemos em breve, obrigado pela participação. Desculpa se eu não consegui responder todas, tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenha melhorado um pouquinho aí a forma como a gente enxerga a comunicação que a gente